É isso aí, vamos começar a segunda aula de Barroco, falando do Padre Antônio Vieira. Lembrando que essa aula não serve para substituir a leitura, é só para ser um guia que você pode usar antes, durante ou depois da leitura. Se não ler, essa aula não faz nenhum tipo de milagre. Antes da gente começar a falar do Padre Vieira, vale lembrar alguns conceitos do Barroco, que é o movimento do qual ele fez parte. Então, o homem barroco foi caracterizado pela sua angústia. Então, um homem que vivia angustiado e dividido entre ceder aos prazeres do corpo e do presente e o seu desejo de salvação. Então, a produção artística desse período, ela vem com um teor crítico e religioso muito forte. Isso não só na literatura, mas nas artes visuais, na música, na arquitetura, na escultura. Então, todos esses contrastes da angústia, do desejo de ser absolvido, do desejo de não deixar a vida passar, da tentação do terreno e do desejo da vida eterna, vão aparecer em todas as obras do Barroco. Outros dois conceitos muito importantes para compreender o movimento barroco são o conceptismo e o cultismo. O conceptismo se constitui através de um jogo de conceitos, um jogo de ideias, ou seja, é usar o raciocínio lógico para fazer a retórica e o convencimento de quem está ouvindo, juntar ideias, montar um raciocínio usando a lógica para convencer quem está lendo ou quem está escutando a seguir ou a concordar com o que está sendo proposto. Uma das coisas que também vai aparecer no conceptismo é o silogismo, que é aquele tipo de dedução como todo homem é mortal, eu sou homem, portanto eu sou mortal. Ou seja, uma dedução lógica a partir de duas afirmações que explora a relação lógica entre essas duas, né? O outro ponto é o cultismo. O cultismo vai aparecer na linguagem, tá? Então, são jogos de palavras, rebuscamento, então palavras difíceis, ornamentação estilística, então bastante floreio, preciosismo linguístico. Então, o homem barroco, ele enfeita o seu texto com palavras rebuscadas, buscando mesmo essa perfeição da forma. O Padre Antônio Vieira é um dos ícones, se não o maior ícone, junto com o Gregório de Matos, do Barroco, tá? Então, o Padre Antônio Vieira nasceu no comecinho do século XVII em Lisboa e morreu no finalzinho do século XVII em Salvador, no Brasil. Ele foi um filósofo, um religioso e um missionário. Escreveu muito, publicou muito, enfim, publicou entre aspas, né? Porque, enfim, era outro momento. Mas como missionário ele foi da Companhia de Jesus, era um dos jesuítas, então ele atuou em diversas missões no Brasil. O que ele defendia? Primeiro ele defendia os judeus nos seus sermões, porque os judeus viviam ali uma discriminação por parte da Igreja Católica. Ele defendia os recém-convertidos, porque a Igreja Católica no período da Contra-Reforma criava uma divisão entre os cristãos antigos e os cristãos novos, e ele era contra isso, ele achava que os recém-convertidos gozavam do mesmo privilégio de acessar a Deus que os cristãos mais antigos. E mais adiante ele vai falar ainda da necessidade da abolição da escravidão. Então ele era um padre abolicionista, tá? Tem um sermão dele, inclusive, que chama Sermão Santo Antônio para os Peixes, que ele vai tratar da abolição especificamente, é muito legal. Alguns dados biográficos importantes além dele foi que ele não veio para o Brasil e ficou. Ele veio, voltou, fez missões basicamente no Nordeste e na Amazônia. Numa dessas várias vezes de ir e voltar para o Brasil, para a Europa, Brasil e Europa, ele sobreviveu até um naufrágio que aconteceu na ilha de Açores. Ficou lá um tempo até ser resgatado, depois ele volta para o Brasil novamente. Então ele teve uma vida bastante intensa, né? Vamos para a obra dele. O que Padre Vieira escreveu? Basicamente, 2 gêneros, cartas e sermões. Então, para a gente começar, os sermões são os que são recortados nos vestibulares, são a parte mais avaliada e considerada para as perguntas nos vestibulares que selecionam o Vieira pelo Brasil. Então, o sermão. O que é um sermão? Sermão é um discurso opinativo e religioso. E o objetivo da autoridade que faz a pregação é convencer a audiência. A temática, fatalmente, vai se tratar das condutas morais, porque o sermão ele tem
a sua base no cunho religioso, nos dogmas religiosos. Então, a autoridade, no seu contexto de produção, a autoridade religiosa vai se basear nos dogmas, né? Então, no caso do Padre Antônio Vieira, na Bíblia, e na sua eloquência, ou seja, para fazer um bom sermão, é necessário saber falar bem e com tranquilidade e espontaneidade. O planejamento do sermão não significa que o sermão vá ser lido na hora da pregação. Pelo contrário, na pregação, a autoridade religiosa fala para o público, sem consultar nada, de cabeça. O que isso significa? O sermão, então, vai ter marcas de oralidade, repetições, muitas vezes algumas hesitações, retomadas, e também vai ter interlocução. O que significa isso? Vai ter marcas do diálogo de quem está falando com quem está ouvindo. Uma das maiores marcas que aparece nos sermões do Padre Antônio Vieira é o ora vede, que é do vós, né? Então, de novo, aqui aquela coisa do preciosismo, né? A formalidade da linguagem. Mas esse ora vede é veja bem, que a gente fala com alguém quando está conversando. Então, embora seja de outro século, veja que essa função da linguagem permanece, né? Então, essas marcas de oralidade e interlocução aparecem nos sermões. Padre Vieira tem uma cacetada de sermões. Os que foram selecionados para a Unicamp são os sermões de quarta-feira de cinzas. Eu sempre falei quarta-feira de cinzas, mas aí eu tô vendo que os sermões são chamados de quarta-feira de cinza. Quer dizer, toda a minha criação católica não serviu para absolutamente nada, porque pelo visto eu falei o nome desta data errado por 30 anos. O que significa a quarta de cinza, né? Porque ninguém é obrigado a ser cristão ou católico, não é verdade? Ela marca o início da quaresma na tradição católica. O que isso significa? É um período de oração, de jejum e de preparação para a Páscoa. São os 40 dias que antecedem a paixão de Cristo, né, a crucificação, e depois a Páscoa, que é o seu renascimento. Então é uma data muito importante no calendário católico, tá? A Unicamp selecionou 3 sermões, tá? O de 1672, o de 1673 e um que está sem data. Os 2 primeiros foram pregados em Roma, e o último, ele não foi pregado, tá? Então a gente não tem a data que ele foi feito, nem da pregação, tá? O que a gente vai perceber? Se os 3 sermões foram feitos na mesma data, e essa é uma data fixa ali do calendário, fixa no sentido de que todo ano tem, então tem coisas que vão se repetir neles, tá? A temática central do Vieira vai ser esse trecho que aparece em latim aqui. Memento homo pulvis est in pulvere reverteris. Gastei todo o meu latim nesse momento, mas a gente segue o baile. Em português seria algo como: lembre-se, homem, tu és pó e ao pó voltarás. O que isso significa? O Padre Vieira aponta a circularidade da vida, então ele vai falar que o homem era pó, ele recebe o sopro de Deus, ganha a vida, e depois vem a morte e ele volta ao pó. Então o homem, ele não é, né? O homem está, ele está homem, né? O que ele é, na sua essência, é pó, porque ele vem do pó e morre e vira pó novamente. Uma das alegorias que ele constrói, que é bastante interessante, tá no sermão de 72, que é de Moisés e a vara. Não pode pensar bobagem, porque isso aqui é Padre Antônio Vieira, ninguém quer ir pro inferno, tá? Ele vai retomar o episódio lá do Êxodo, em que Moisés vai lá na treta com os faraós. Os faraós tacam as cobras, e o Moisés tá lá com o cajado, lá com a vara dele, ele taca a vara no chão, e aí a vara vira cobra, come a cobra dos outros. Nossa, tá péssimo isso, né? Vara, cobra, maravilha. E a vara depois volta para Moisés e se torna a vara novamente, ou seja, a vara se torna cobra e depois volta a ser vara, assim como o homem era pó, recebe a vida de Deus, depois volta a ser pó. Então ele cria essa alegoria para explicar o que ele está querendo dizer, a circularidade. Outro ponto que vai aparecer nos sermões é a questão da efemeridade, ou seja, o quanto as coisas são finitas, quantas coisas passam rápido. E aí o que ele aponta é que a única coisa que é eterna e permanente é Deus, e que a eternidade é divina. Deus ele era Deus, é Deus agora, será Deus depois. O homem não, né? Ou seja, o homem e as coisas terrenas são todas passageiras, só Deus é fixo e eterno. Essencialmente, os sermões de quarta de cinza, eles falam sobre a vida e a morte,
né? Falam sobre o desengano e do quanto, na verdade, o caminho da vida é a morte. O homem, ele vive a vida temendo a morte, mas, na verdade, para o Padre Vieira, a morte é o momento de que, se você viveu bem, se você se preparou para morrer, a morte é o momento em que você vai se reencontrar com o Criador e vai viver a eternidade. Outra expressão importante que ele usa é o pó erguido, né? Ele fala que o homem nasce como pó, recebe o sopro e ele se torna pó erguido para depois voltar a ser o pó novamente. Outra coisa que ele aponta é assim: tua vida tá ruim agora, você tá pensando em se entregar aos pecados da carne e meter o louco? Então, se você acha que tá ruim agora, imagina se você for pro inferno, querido. O padecimento lá é eterno, tá? Lê Satanás está lá para cuidar da tua eternidade, né? Então, é melhor viver a vida pensando no que vai ser depois, quando você morrer. Então, esses sermões são sermões de alerta. Então, além de falar da vida e da morte e falar da relação de desengano, ele faz um alerta sobre o que pode acontecer se você simplesmente se entrega ao desejo terreno de viver as coisas ali naquele momento apenas. Marcas de linguagem que aparecem que são importantes são as repetições e as retomadas. Bom, esse é um discurso que é falado. Se ele é falado, isso significa que as pessoas às vezes precisam da repetição para continuar entendendo o raciocínio. Quando a gente escreve, não precisa repetir tanto, porque se a pessoa se perder, ela volta. Se você está falando e não tem nenhum recurso, nenhum apoio, então você precisa repetir para que as pessoas sigam acompanhando a sua linha de raciocínio. Lembrando que a linha de raciocínio lógica é um elemento do conceptismo que é muito importante. Então, as retomadas, repetições, elas são uma estratégia relacionada ao gênero como um todo. Duas figuras de linguagem também vão aparecer bastante. O hipérbato, que é aquela figura de linguagem da inversão, em que o sujeito vai para o final da frase e o predicado vem para o começo. E o paradoxo, que são essas oposições extremas, a vida e a morte, a finitude e a infinitude, o desejo e a salvação, tá? Então são figuras de linguagem que também vão aparecer bastante. Para entender Padre Vieira, além de ter em mente esses apontamentos que eu fiz sobre a temática, é importante algumas estratégias na hora de ler em si, tá? É um texto do século XVII, então tem coisa que vai ser difícil mesmo, mas difícil não significa impossível, significa que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Então, duas estratégias importantes, tá? Grifar, ou seja, se possível, pegar 3 cores diferentes e grifar as marcas do conceptismo e do cultismo, ou seja, as marcas do raciocínio lógico, né, dele usando a lógica para nos convencer a acreditar no que ele propõe, e do cultismo, ou seja, desse vocabulário rebuscado, dessa estrutura linguística muito lapidada e quase que como se colocada palavra por palavra a pinça ali no seu lugar. Usa uma cor para isso. Usa outra cor para interlocução e oralidade, para marcas de quando ele conversa com o público, para marcas de quando existe uma repetição característica de quando a gente está falando alguma coisa, tá? E outra cor para as explicações e para os argumentos que ele dá, para identificar os núcleos temáticos, ou seja, marquem as alegorias que ele usa, os exemplos que ele vai dando, ou seja, como que ele constrói essa argumentação para fazer as pessoas acreditarem que a vida é uma preparação para a morte e a vida após a morte. Ou seja, como que ele tenta convencer o seu público que tá escutando ali naquele dia da quarta-feira de cinza, que na verdade não é viver intensamente para então morrer e acabou, que é viver se preparando para o que vai vir depois da morte, que é a vida eterna, que pode ser divina ou na verdade pode ser trágica, né? Pode ser um padecimento para toda a eternidade. Então essas 3 cores, elas vão ajudar vocês depois a ter um material, seja no computador ou seja à mão, que esteja fácil de localizar ali os aspectos e fazer as análises, tá? Não adianta achar que vai ter que ler só uma vez, li uma vez o Antônio Vieira, deu. Não é assim que acontece. É um texto que exige mais de uma leitura, principalmente para fazer o que eu falei. Ler uma vez, ótimo, entendi mais ou menos como a banda toca. Então agora eu vou ler e vou grifando um aspecto, vou ler e vou grifando o outro e assim por diante. Então exige um tanto de paciência, tá? Outra estratégia é se reunir com todo mundo que for possível, online ou presencialmente, e aí
fazer leitura em voz alta, porque esse não é um gênero que era falado, então talvez ler em voz alta torne a coisa mais simples do que ler silenciosamente. Cada um lê um pedaço, terminou uma página, todo mundo come um chocolate para se premiar e assim por diante, né? Acho que são estratégias que ajudam na compreensão do que está lá. Por fim, tem uma questão importante. A Unicamp fez uma publicação dos 3 sermões, e nessa publicação, que está sendo vendida no site da editora da Unicamp mesmo, tem uma introdução escrita por um dos grandes especialistas de Padre Antônio Vieira, que é o professor Alcir Pécora, do IEL, que é o Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E nessa introdução ele comenta, né, inclusive o título da introdução é muito bonito, que é A Arte de Morrer, segundo Padre Antônio Vieira, que explica bastante disso que eu comentei, da preparação da vida para a morte, né, de aproveitar o momento em que você é vida para que você se torne pó de uma forma que possa alcançar a divindade novamente, né? Então vale a pena tentar achar, quem não puder comprar, né, acho que estava sendo vendido por R$20 ou até um pouco menos no site, então quem puder comprar vale a pena, quem não puder comprar tem alguns sites disponíveis online, vale a pena fazer a leitura pela explicação de um especialista, né, e também porque tem chances de acabar caindo isso no vestibular, então vale aí uma dica de estudo. Isso por hoje, tá? Boa leitura, risca mais essa da sua lista. Eu sou a professora Cecília Marcon e dei aqui algumas dicas para entender melhor o que Padre Antônio Vieira quer dizer. Até a próxima!